Olá pessoal do blog dos concursos, eu sou a professora Amanda Bezerra. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último encontro, a aula da semana passada. Semana passada nós começamos o conceito de culpabilidade, vimos o primeiro elemento que constitui a culpabilidade, que é a imputabilidade penal. Agora nós vamos passar para o segundo elemento constitutivo da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. E o que seria a exigibilidade de conduta diversa? A exigibilidade de conduta diversa é quando o direito penal pode exigir do indivíduo, pode exigir do agente uma conduta diferente da praticada por ele. Na maioria dos casos, nós estamos diante de uma pessoa imputável e o direito penal naquela situação pode exigir sim uma conduta diferente do agente. Por exemplo, imagine um indivíduo que no dia de seu aniversário de 18 anos, ele quer comprar um celular. A mãe não tem condições de pagar um celular para ele, ele vai tomar de assalto. Esse indivíduo tem 18 anos, então a gente viu semana passada que ele é considerado imputável, ele já fez 18 anos. Será que o direito penal poderia exigir dele uma conduta diversa? Obviamente que sim. Por quê? A situação econômica difícil não justifica a criminalidade, não justifica a prática de crimes. Poxa, professor, então em todos os casos vai existir a exigibilidade de conduta diversa, certo? Errado. Errado porque em casos muito específicos, em casos muito pontuais, existirá o que a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa. O que isso seria? Naquela situação específica, o direito penal não pode exigir do indivíduo uma conduta diferente da praticada. Então, atenção, a imputabilidade compõe a culpabilidade. A exigibilidade de conduta diversa também compõe a culpabilidade. E o que está excluindo a culpabilidade até agora? A gente viu semana passada a inimputabilidade, é a primeira causa de exclusão, e agora nós estamos estudando a inexigibilidade de conduta diversa. Quando o ordenamento, quando o direito não pode exigir do indivíduo uma conduta diferente da que ele praticou. Tá bom, o conceito dá para decorar, mas e os exemplos? Vamos a eles. Nós temos duas espécies de inexigibilidade de conduta diversa. Nós temos a coação moral irresistível. Temos a obediência hierárquica. Vamos à primeira. Coação moral irresistível. A coação moral irresistível é a coação psicológica. O indivíduo coagido de forma moral, coagido de forma psicológica, ele se vê obrigado a praticar o delito. E ele e qualquer pessoa na mesma situação que ele se vê obrigado a praticar o delito. O exemplo clássico trazido nos livros é o caso do gerente de banco. O gerente de banco que tem a sua família feita refém e é obrigado a se dirigir ao banco e realizar determinadas transferências. Se ele não fizer, se ele chamar a polícia, se ele fizer qualquer coisa que saia do script, os assassinos, a quadrilha, a associação, pode ser até presa, mas ele vai ter a certeza que a família dele também será exterminada. Então, ele e qualquer pessoa na mesma situação que ele cometeria o crime, ok? Caiu em uma prova de concurso para a polícia, não, acho que foi para tribunais, que dizia que um pai teve o filho sequestrado e se viu obrigado a praticar um crime para salvar a vida do filho. Veja só, olha o que é que a gente está trazendo para a gente. Um pai, filho sequestrado, se vê obrigado, se vê coagido a praticar um delito. A questão não diz qual, mas diz que ele se viu obrigado a praticar um delito para salvar a vida do filho. Eu, você,
Qualquer pessoa na situação desse pai, para salvar um filho, para salvar a mãe, para salvar um ente amado, cometeria o crime. Nessas situações, o direito penal pode exigir uma conduta diferente do agente? Será que o direito penal pode exigir que ele sacrifique a família? Lógico que não. O juiz, o promotor, qualquer pessoa não teria outra saída a não ser praticar o crime, porque a gente está diante de uma coação moral irresistível. Lembra, essa coação psicológica, ela precisa ser irresistível, significando dizer que qualquer pessoa na mesma situação, qualquer pessoa no mesmo contexto fático cometeria, se veria obrigado a praticar o delito. Entendido? Primeira causa aí de inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível. Vamos para o segundo, obediência hierárquica. Para a gente entender a obediência hierárquica, nós precisamos entender os requisitos da obediência hierárquica. O primeiro dele, eu vou falar aqui os principais para vocês. O primeiro dele é a existência de vínculo público entre os agentes envolvidos. O segundo é a questão da hierarquia entre esses agentes. Não basta ter vínculo público, eu preciso da relação hierárquica, ok? Terceiro elemento é uma obediência à ordem não manifestamente ilegal. Provavelmente o senhor concurseiro entendeu de forma tranquila o primeiro elemento, entendeu de forma também tranquila o segundo, que seria a hierarquia e o vínculo público, mas deve estar se perguntando o que seria obediência à ordem não manifestamente ilegal. O subordinado, ele se vê obrigado a cumprir as ordens de seu superior, ok? Se ele se ver obrigado a cumprir as ordens, isso sim, a ordem for uma ordem legítima, emanada por autoridade competente, seja uma ordem legítima, ok? Por quê? Porque se for uma ordem ilegal, uma ordem absurda, uma ordem manifestamente ilegal, o subordinado não é obrigado a cumpri-la. E se ele cumpre, ele responde junto com o superior. Ele como executor do crime, o superior como mandante. Mas na situação que eu quero passar para vocês, o subordinado não sabe que está cumprindo uma ordem ilegal, porque essa ordem, a característica dela é ser não manifestamente ilegal. O que é isso, professor? É uma ordem que aparenta uma legalidade que não existe. Ela está travestida com um manto de legalidade e essa legalidade não existe, é apenas uma maquiagem dessa ordem. Isso ocorrendo, a culpabilidade do subordinado é afastada e o superior responde pela ordem. Isso no campo teórico, ok? Se comprovar que esse subordinado pensava cumprir uma ordem legítima, se essa ordem aparentava uma legitimidade que não existia, a culpabilidade do subordinado será afastada e só o superior vai responder pelo crime, ok? Olha aí o segundo elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, que é afastada, que é retirada pela inexigibilidade da conduta diversa, que pode se apresentar para você na prova de duas formas: pela coação moral irresistível, pela coação psicológica. Não confunda com coação física. A coação física a gente vai estudar em um outro momento. Aqui na culpabilidade a gente fala de coação moral, coação psicológica irresistível. E depois a gente tem a obediência hierárquica. Lembra dos 3 requisitos da obediência hierárquica e não tem mais como você perder uma questão que envolva exigibilidade de conduta diversa. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a potencial consciência de ilicitude e, finalmente, concluir aí o estudo da culpabilidade, pelo menos
os pontos mais relevantes, os bizus mais importantes e necessários para você não perder nenhuma questão. Até mais!